Em uma tranquila cidade, a vida do Sr. Adriano seguia seu curso habitual até que um fatídico dia transformou sua realidade. O sol brilhava e reinava calma, sem indício algum do desastre iminente. O Sr. Adriano tinha saído para fazer as compras, uma atividade rotineira que sempre lhe proporcionava prazer. Desfrutava desses momentos de independência, pequenos atos de normalidade que o faziam sentir-se útil, apesar de sua idade avançada. Enquanto voltava para casa com as bolsas nas mãos, cheio de ânimo pela pequena ceia que planejava preparar, ocorreu o inesperado. Uma coluna de fumaça negra no horizonte atraiu sua atenção. O coração do Sr. Adriano começou a bater com força, invadido por um pressentimento sombrio. A fumaça parecia vir na direção de sua casa, uma modesta residência que ele e sua falecida esposa haviam cuidado com amor durante décadas. Ao se aproximar com uma mistura de medo e urgência, seus piores temores se confirmaram. Seu lar, o refúgio que abrigava as lembranças de toda uma vida, estava sendo devorado pelas chamas. Vizinhos e curiosos se aglomeravam ao redor, mantidos à distância pelos bombeiros que lutavam contra o incêndio. Como isso pôde acontecer? Murmurou o Sr. Adriano para si mesmo, com a voz entrecortada pela emoção. Ninguém soube responder. As especulações giravam em torno de um curto-circuito, mas nada podia ser confirmado até que as chamas fossem extintas e uma investigação pudesse ser realizada. De pé, observando como tudo o que valorizava se convertia em cinzas, o Sr. Adriano sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Suas mãos antes firmes agora tremiam, soltando as bolsas de compras que caíram no chão despercebidas. A perda avassaladora e repentina foi demais para ele. Sem forças, seu corpo sucumbiu ao choque e ele desmaiou. Os momentos seguintes foram um borrão, vozes distantes, o toque frio de mãos que o levantavam, o som da ambulância se aproximando. Quando o Sr. Adriano finalmente recobrou a consciência, encontrou-se em um hospital, com seu filho Pedro e sua nora Cláudia ao seu lado. Suas expressões preocupadas se transformaram em lágrimas de alívio ao vê-lo despertar. Pedro, minha casa, foi tudo o que o Sr. Adriano conseguiu dizer com a voz fraca. Não se preocupe, papai. O mais importante é que você está a salvo. Nós cuidaremos de tudo, respondeu Pedro, segurando a mão de seu pai com firmeza. A partir desse momento, o Sr. Adriano soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O incêndio não apenas consumiu sua casa, mas também sua independência, obrigando-o a iniciar uma nova etapa de sua vida sob os cuidados de Pedro e Cláudia. O que ele ainda não sabia era como essa mudança revelaria o profundo amor e dedicação que sua família tinha por ele, transformando uma tragédia em um testemunho de resiliência e união familiar. Após o devastador incêndio que consumiu sua residência e o subsequente derrame cerebral que sofreu, o Sr. Adriano encontrou-se diante de uma realidade completamente nova e desafiadora. O hospital temporariamente se tornou seu refúgio, um lugar onde ele pôde se recuperar fisicamente, mas a batalha interna que enfrentava era de uma natureza muito mais complexa e dolorosa. Era uma luta para aceitar sua nova dependência, a perda de sua autonomia e o medo avassalador de se tornar um fardo para seu filho Pedro e sua nora Cláudia. A decisão do Sr. Adriano de mudar-se para a casa de Pedro não foi fácil. Durante toda a sua vida, ele valorizou sua independência, sentindo-se orgulhoso por cuidar de si mesmo e de sua família. Agora, ele enfrentava a realidade de depender dos outros para as tarefas mais básicas do dia a dia. Essa ideia era mais dolorosa do que as cicatrizes físicas deixadas pelo derrame. Nos primeiros dias após a sua chegada à casa de Pedro e Cláudia, o Sr. Adriano sentia-se deslocado, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Tudo era estranhamente novo e desagradavelmente diferente. As paredes, embora cheias de amor e boas intenções, pareciam fechar-se sobre ele, lembrando-lhe constantemente de sua fragilidade e dependência. Pedro e Cláudia fizeram todo o possível para que a transição fosse o mais suave possível. Eles adaptaram sua casa para ele, instalando corrimãos e tornando o banheiro mais acessível. Mas apesar dessas mudanças físicas, o desafio mais significativo para o Sr. Adriano era interno, lutando contra o sentimento de inutilidade e o medo de ser um fardo para sua família. Estamos felizes de ter você aqui conosco. Você é parte da família, e é isso que as famílias fazem. Cuidam umas das outras, dizia Pedro, tentando aliviar os temores de seu pai com palavras de conforto e apoio. Cláudia, com sua gentileza inata e um sorriso tranquilizador, ecoava esse sentimento. Queremos que você se sinta em casa, Sr. Adriano. Estamos aqui para o que precisar. Apesar das palavras reconfortantes, Adriano não conseguia sacudir a sensação de ser um fardo. Observava frequentemente em silêncio, enquanto a rotina da casa agora também girava em torno dele, seus cuidados exigindo tempo e energia que ele temia estarem desviando-se de outras prioridades importantes na vida de Pedro e Cláudia. Em momentos de reflexão, o Sr. Adriano percebeu que essa etapa de sua vida requeria uma coragem diferente, a coragem de aceitar ajuda, de abrir-se para receber amor e cuidado, e a determinação de superar os desafios físicos e emocionais impostos pelo derrame. Lentamente,
Muito lentamente, começou a ver que, embora sua independência fosse limitada, o valor que ele agregava à sua família não diminuía. Continuava sendo o patriarca, um pai e avô amado, cuja presença era uma fonte de alegria e união para a família. Com o passar dos dias, o Sr. Adriano começou a notar um padrão perturbador. Pedro e Cláudia, sempre tão atenciosos e presentes, começaram a chegar cada vez mais tarde do trabalho. No início, ele atribuía isso à natureza imprevisível de suas profissões. Pedro, um engenheiro dedicado, e Cláudia, gerente de um escritório movimentado. Muitas vezes, compartilhavam histórias sobre seus complicados dias e as demandas de seus empregos. No entanto, a frequência dessas tardes de trabalho estendidas começou a despertar uma profunda inquietação no Sr. Adriano. Cada noite, enquanto ele se sentava na sala de estar esperando por seu retorno, a mente de Adriano se enchia de dúvidas e teorias sombrias. Ele se perguntava se sua presença em casa era a causa desse afastamento. Estarão evitando voltar para casa por minha causa? Serei eu o motivo? Questionava-se enquanto a solidão e o silêncio da casa aumentavam seus medos. Essa suspeita se transformou lentamente em convicção em seu coração. Uma narrativa começou a se formar, alimentada por fragmentos de conversas ouvidas e mal entendidos. O Sr. Adriano começou a acreditar que Pedro e Cláudia, apesar de carinhosos, secretamente desejavam que ele estivesse em outro lugar, qualquer lugar, desde que não fosse um fardo para eles. Essa ideia, uma vez impensável, agora parecia ser a única explicação lógica para sua prolongada ausência. Em uma rara noite em que jantavam juntos, o Sr. Adriano decidiu abordar o assunto delicadamente. Tenho notado que ambos têm trabalhado até tarde ultimamente. O trabalho está exigindo mais de vocês? Perguntou, tentando manter um tom casual. Pedro trocou um olhar rápido com Cláudia antes de responder. Ah, sim, pai. Tem sido uma loucura no trabalho. Novos projetos e prazos apertados. Mas não se preocupe, isso logo passará. Disse ele, tentando oferecer um sorriso reconfortante. Cláudia sentiu em acordo e acrescentou. Realmente, esperamos que as coisas voltem ao normal em breve. Sentimos sua falta durante as noites. Embora as respostas fossem reconfortantes superficialmente, não conseguiram dissipar as dúvidas do Sr. Adriano. Ele sorriu em resposta, escondendo suas verdadeiras preocupações por trás de uma fachada de compreensão. No entanto, em seu interior, a semente da suspeita já havia germinado e começava a crescer, enraizando-se em sua mente e coração. Nos dias seguintes, o Sr. Adriano se encontrou observando mais atentamente, buscando sinais que confirmassem suas suspeitas. Ele notou pequenas mudanças na dinâmica da casa. Longos silêncios e a ausência de Pedro e Cláudia tornou-se mais pronunciada. Essa percepção alimentou um ciclo de pensamentos negativos, fazendo-o se retrair ainda mais, preso em seu próprio labirinto de dúvidas e medos. Nessa espiral descendente, o Sr. Adriano começou a se convencer de que sua presença era de fato a causa do distanciamento percebido. O amor e o carinho que uma vez preencheram a casa agora pareciam condicionados, filtrados através da lente de suas inseguranças. Esse isolamento emocional autoimposto e alimentado por maus entendidos preparou o cenário para os desafios e revelações que estavam por vir. Em uma manhã particularmente tranquila, enquanto o Sr. Adriano desfrutava de um raro momento de solidão no jardim, uma conversa inesperada veio alimentar ainda mais suas crescentes inseguranças. Sua vizinha, Dona Lupe, uma mulher mais velha e viúva como ele, se aproximou com a desculpa de pedir um pouco de açúcar. Dona Lupe, conhecida por sua franqueza e falta de companhia, muitas vezes buscava conversas que quebrassem o manto de solidão que parecia envolvê-la. Você tem notado seus filhos distantes, Sr. Adriano? Começou Dona Lupe quase sem preâmbulos após as cortesias iniciais. Sua voz carregava um peso de solidão e ressentimento que não passou despercebido para o Sr. Adriano. Surpreso pela pergunta direta, ele vacilou antes de responder. Bem, eles têm trabalhado muito ultimamente. Disse tentando manter um tom neutro, mas sua expressão revelava a verdade de suas preocupações. Dona Lupe suspirou, um tom carregado de tristeza e compreensão. Meus filhos também eram assim. Sempre ocupados, sempre com desculpas, o trabalho, os compromissos sociais. Com o tempo, comecei a me perguntar se não era apenas uma maneira de evitar passar tempo comigo. Compartilhou olhando para o nada, perdido em suas memórias. As palavras de Dona Lupe atingiram o Sr. Adriano como um golpe. Eram ecos de seus próprios medos, pensamentos que ele tentava reprimir, mas que agora ressurgiram com força total. A solidão de Dona Lupe refletia a sua, e o medo de ser indesejado, de ser considerado um fardo, tornava-se mais palpável, avivando as chamas de suas inseguranças. Mas e você, Dona Lupe? Como lida com isso? Perguntou o Sr. Adriano, uma parte dele esperando que a resposta trouxesse algum alívio para suas próprias preocupações. Tomar uma decisão apressada não é o ideal.
Precisamos pensar em todas as opções e no que será melhor para você, Sr. Adriano. Ele assentiu resignado, mas internamente aliviado por ter expressado seus sentimentos e preocupações. A conversa terminou sem uma resolução definitiva, deixando um ar de incerteza. No entanto, para o Sr. Adriano, expor seu desejo de mudar para um asilo era um passo necessário, um sacrifício que estava disposto a fazer pelo bem-estar de sua família. Embora seu coração doesse com a ideia de se separar deles, apesar da conversa inconclusa com Pedro e Cláudia, o Sr. Adriano sentia-se compelido a agir de acordo com sua decisão. Nos dias seguintes, começou o doloroso processo de preparar sua mudança para o asilo, um passo que ele acreditava ser necessário para o bem-estar de sua família. Cada objeto que ele empacotava era um lembrete das memórias e da vida que estava prestes a deixar para trás. Fotos de família, livros favoritos, pequenas lembranças de sua falecida esposa. Cada item parecia carregar toneladas de história e emoção. Empacotar suas coisas também era uma forma de processar sua decisão. Enquanto dobrava suas roupas e organizava seus documentos importantes, o Sr. Adriano tentava imaginar sua nova vida no asilo, pensando nos novos amigos que poderia fazer, nas atividades diárias que ocupariam seu tempo e talvez na paz mental que viveria ao saber que não estava impondo um fardo a Pedro e a Cláudia. No entanto, esses pensamentos positivos muitas vezes eram eclipsados por uma sensação de perda e tristeza. Pedro e Cláudia observavam os preparativos do Sr. Adriano com o coração pesado, sentindo-se divididos entre respeitar sua decisão e desejar convencê-lo a ficar. Ofereciam ajuda com os preparativos, mas suas ofertas eram gentilmente recusadas. O Sr. Adriano insistia em fazer tudo sozinho, como uma forma de se preparar mental e emocionalmente para a mudança. À medida que as caixas se acumulavam, a realidade da situação se tornava mais palpável para todos na casa. As refeições compartilhadas agora eram marcadas por um silêncio reflexivo, com cada membro da família perdido em seus próprios pensamentos. Era uma contagem regressiva silenciosa para uma despedida que nenhum deles realmente desejava. Enquanto isso, o Sr. Adriano se agarrava às suas lembranças e ao pouco tempo que lhe restava naquela casa, tentando absorver cada detalhe, cada momento, como se estivesse tentando gravá-los em sua mente antes de partir. Com cada dia que passava, ele se perguntava se estava tomando a decisão certa, mas o silêncio de Pedro e Cláudia parecia oferecer a resposta. No fundo, ele desejava que eles falassem, que o impedissem, que dissessem que tudo havia sido um grande mal-entendido. No entanto, o silêncio persistia, um lembrete constante de que sua partida era inevitável. Finalmente, quando menos esperavam, Pedro fez uma virada inesperada, desviando-se do caminho que o Sr. Adriano assumiu que os levaria ao asilo. O repentino câmbio de direção tirou o Sr. Adriano de seus devaneios, devolvendo-o ao presente com uma mistura de confusão e curiosidade. O cenário familiar das ruas por onde passavam agora aguçava sua curiosidade, mas nada o preparou para o momento em que o carro parou diante de um destino surpreendente. Frente a eles, não estava a austera fachada de um asilo, mas sim algo completamente diferente. Algo que prometia redefinir o que o Sr. Adriano pensava saber sobre sua família, sobre sacrifício e, mais importante, sobre o amor. Naquele instante, à beira da maior surpresa de sua vida, o Sr. Adriano mal podia imaginar como esse desvio inesperado transformaria profundamente sua compreensão do que significa ser parte de uma família. Quando o carro finalmente parou, o Sr. Adriano levou alguns segundos para reconhecer que diante de seus olhos não estava a sombria fachada de um asilo, mas sim a silhueta familiar do terreno onde antes ficava sua antiga casa. Por um momento, pensou que estava perdido em uma lembrança, revivendo o passado através das lentes embaçadas do presente. Mas à medida que sua visão se ajustava e sua mente se clareava, a realidade do que tinha diante de si começou a se materializar com uma clareza impressionante. Em vez da estrutura consumida pelo fogo, erguia-se uma nova casa. O design era moderno, mas havia calor e um convite na arquitetura que evocavam a essência do lar que havia perdido. O Sr. Adriano ficou sem fôlego, sua mente lutando para processar a magnitude do que Pedro e Cláudia tinham feito. Pedro. O quê? Suas palavras falharam, perdidas em um turbilhão de emoções. Pedro saiu do carro, aproximou-se da janela do passageiro e abriu, revelando um sorriso tímido mas orgulhoso. Bem-vindo ao seu novo lar, papai. Nós reconstruímos a casa. Queríamos que você tivesse um lugar próprio novamente. Um lugar onde pudesse criar novas memórias. Cláudia juntou-se a ele. Seus olhos também brilhavam de emoção. Levou um tempo. E por isso sempre estivemos tão ocupados. Mas queríamos fazer isso por você. Para mostrar o quanto te amamos e valorizamos tudo que você fez por nós. As palavras de Pedro e Cláudia ressoaram no Sr. Adriano, cada sílaba carregada de amor e sacrifício.
A confusão inicial deu lugar a uma profunda gratidão e alegria que ele não sentia há muito tempo. As lágrimas brotaram de seus olhos, não de tristeza, mas de um alívio avassalador e felicidade. Ele se preparava para o fim de uma era, mas em vez disso, estava diante de um novo começo, uma segunda chance que nunca imaginou ser possível. Com a ajuda de Pedro e Cláudia, o Sr. Adriano saiu do carro e se aproximou da nova casa. Cada passo em direção à entrada era um passo em direção à redenção e ao reconhecimento do amor incondicional que sua família sentia por ele. Ao atravessar a porta, foi recebido pela visão de um interior acolhedor, cada detalhe pensado e executado com ele em mente. Havia fotos de família enfeitando as paredes, móveis confortáveis que convidavam ao descanso e à convivência. E, mais importante, havia vida. O grande giro de sua vida não foi apenas a reconstrução de sua casa, mas a revelação do profundo amor e respeito que sua família tinha por ele. Naquele momento, de pura surpresa e felicidade, o Sr. Adriano compreendeu que o verdadeiro lar não se faz apenas de tijolos e argamassa, mas das pessoas que compartilham e constroem a vida juntas. A nova casa simbolizava mais do que um novo começo físico, era a manifestação tangível do compromisso de sua família com ele, um testemunho do ciclo interrupto de amor e cuidado que define o verdadeiro significado de família. À medida que o Sr. Adriano adentrava o familiar, porém renovado espaço de seu novo lar, o peso dos últimos meses parecia dissipar-se de seus ombros. O choque inicial da surpresa deu lugar a uma profunda emoção enquanto ele absorvia cada detalhe, cada gesto de amor que Pedro e Cláudia dedicaram à construção daquele lugar. As lágrimas que no início brotaram de uma mistura de alegria e surpresa tornaram-se símbolos de reconciliação e compreensão. Ao caminhar lentamente pela casa, tocando as superfícies, observando as fotografias que já adornavam as paredes, o Sr. Adriano sentiu uma onda de gratidão e amor inundar seu coração. Era uma sensação avassaladora que apagava qualquer vestígio de dúvida ou tristeza que ele pudesse ter sentido sobre seu lugar na vida de sua família. Pedro e Cláudia acompanhavam cada passo, observando com corações aquecidos pelo alívio e felicidade. Eles haviam planejado aquele momento com tanto cuidado e amor, temendo e esperando ao mesmo tempo a reação do Sr. Adriano. Ver a alegria genuína e surpresa em seus olhos confirmava que todo o esforço, cada momento de trabalho árduo e preocupação havia valido imensamente a pena. O momento de maior emoção chegou quando o Sr. Adriano se virou para enfrentar Pedro e Cláudia, as lágrimas ainda brilhando em seus olhos. Como posso agradecer por algo assim? Vocês reconstruíram mais que uma casa. Vocês reconstruíram minha vida, minha vontade de seguir em frente. Eu pensei que estava fazendo o melhor por vocês me afastando, mas agora vejo o quanto estava errado, expressou ele. Pedro deu um passo à frente, abraçando seu pai com força. Papai, nunca foi um fardo para nós. Nunca poderia ser. Queríamos que soubesse, queria que sentisse todos os dias o quanto é amado e valorizado. Esta casa é apenas um símbolo disso, do nosso amor por você. Cláudia se juntou ao abraço, completando o círculo de apoio e carinho. Estamos tão felizes por você ter gostado disso. Esse é o começo de uma nova etapa para nós. Uma oportunidade de criar novas memórias juntos. Naquele abraço compartilhado, em meio às lágrimas de alegria e palavras de amor, ocorreu uma profunda reconciliação. As inseguranças e medos do Sr. Adriano foram levados pela certeza inabalável do amor de sua família. Ele compreendeu, talvez pela primeira vez desde o devastador incêndio, que o verdadeiro significado de lar transcende qualquer estrutura física. Está enraizado em relações de amor, sacrifício e apoio mútuo. A revelação da nova casa e a subsequente reconciliação marcaram não apenas um novo começo para o Sr. Adriano, mas para toda a família, unidos pelo amor e pela gratidão. Estavam todos prontos para avançar, para tecer novas histórias e criar novas memórias neste lar reconstruído. Um lar que era, em todos os sentidos, a manifestação tangível do inquebrantável vínculo familiar. À medida que os dias passavam na nova casa do Sr. Adriano, cada amanhecer trazia consigo a promessa de um novo começo. A surpresa e a emoção do reencontro com seu lar transformado e revitalizado pelo amor de Pedro e Cláudia haviam se estabelecido, dando lugar a uma rotina cheia de momentos de alegria e a profundidade da vida em família. O Sr. Adriano, agora imbuído de uma renovada esperança, abraçava cada dia com um entusiasmo que não sentia há muito tempo. O lar reconstruído era mais que um espaço físico para ele, era um símbolo palpável do amor incondicional de sua família, um lembrete diário de que mesmo nos momentos mais sombrios, a possibilidade de renovação e felicidade permanece. Ele retomou suas antigas paixões com um vigor renovado, dedicando-se ao jardim que Pedro e Cláudia haviam planejado cuidadosamente, lembrando-se do que tanto amava em sua antiga residência. Cada planta que florescia sob seus cuidados era um testemunho do ciclo de vida,
da destruição à renovação, refletindo sua própria jornada de perda e recuperação. Pedro e Cláudia, por sua vez, encontraram nesta nova dinâmica uma fonte de alegria e satisfação. O projeto de reconstruir a casa de seu pai havia fortalecido seus laços, lembrando-lhes o valor incalculável da família e o poder do amor para superar qualquer adversidade. Juntos, compartilhavam refeições, conversas e planos para o futuro, fortalecendo cada vez mais o tecido de conexões que os unia. Os fins de semana eram preenchidos com projetos comunitários, passeios e encontros familiares, com a casa sempre aberta para amigos e parentes, sendo um testemunho vibrante da resiliência e do espírito comunitário. À medida que a história do Sr. Adriano e sua família chega ao fim, não o faz como um final, mas com a promessa contínua de novos começos. A beleza de seu lar reconstruído vai além da estética, reside nas memórias que continuam a ser criadas, nas risadas compartilhadas e no conforto encontrado na companhia mútua. É um lembrete de que, embora a vida possa ser marcada por momentos de tristeza e perda, o amor e a esperança e a família são forças restauradoras capazes de reconstruir o que foi perdido e abrir caminho para um futuro cheio de possibilidades. Assim, a história do Sr. Adriano reflete uma verdade universal sobre o significado de lar e família. Não é definido pelas paredes que nos cercam, mas pelas pessoas com quem compartilhamos nossa vida, pelo amor que nos une e pela capacidade de começar de novo, sempre com a esperança de dias melhores no horizonte. E assim encerramos a história de hoje. Espero que esta história chegue a muitos jovens. Compartilhem para que possamos refletir sobre essas coisas. Não esqueçam de comentar o que acharam dessa história. Estou curioso para saber sua opinião. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Nos vemos em breve. Um grande abraço e que Deus os abençoe.